Fala, Fiel, tranquilo? A coisa tá feia pro presidente Augusto Melo. Ele tá sendo pressionado aí com um novo pedido de impeachment, o terceiro, e agora sem o apoio da Gaviões da Fiel, que já falou que não vai se opor ao impeachment. Uma nova treta se instaura no Coringão entre Gaviões e Augusto Melo, que ameaçou e cobrou geral. Mano e Lelê analisaram tudo, inclusive Mano perdeu a linha, largou o aço e Salazar também trouxe todas as informações diretamente do CT do Coringão. Então a gente vai reagir no vídeo de agora. Fortalece com aquele like de sempre, deixa a sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder nada do Coringão. Meu nome é Luan, vamos pro vídeo. As coisas continuam quentes fora de campo. Augusto Melo, num encontro com jornalistas pela manhã, um encontro que levou várias horas na explanação das contas que foram rejeitadas recentemente no Conselho Deliberativo, afirmou ser vítima de um processo agressivo político que visa minar a reputação dele para que o grupo opositor retome o poder aqui no todo-poderoso Timão. O presidente alegou erro do Conselho na reprovação das contas atuais, já que, segundo Augusto Melo, o antecessor do Duílio Monteiro Alves teria deixado para trás uma dívida de cerca de 190 milhões de reais não contabilizados. Melo briga internamente pela reabertura das contas do Duílio de 2023 e garante que, desde que assumiu a presidência, o balanço financeiro é positivo, graças ao maior faturamento da história do clube, com um aumento considerável de receitas e refinanciamento aprovado de dívidas. O presidente garante que não irá aceitar pressões para que renuncie ao cargo, mas ao mesmo tempo sabe que pode sofrer o processo de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, em resposta nessa guerra política, já convocou uma entrevista coletiva aberta para a imprensa na quarta-feira pela manhã, no Parque São Jorge. Dentro das quatro linhas, o time trabalhou hoje no CT Joaquim Grava, visando o jogo decisivo de amanhã contra o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, jogo na Neoquímica Arena, com a possível volta de Andileri, que foi poupado no final de semana. Dorival Júnior deve escalar uma equipe baseada também na condição física dos jogadores. Sob a batuta do Dorival, já foram 2 jogos e 2 vitórias. Ele estreou fora de casa contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase, venceu fora de casa e depois venceu o Internacional sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica 4-2 pelo Brasileirão 2025 e que vem agora, portanto, o terceiro desafio, a Copa Sul-Americana. Já pode pedir música aqui, né, o Augusto Melo, porque ele virou alvo de um terceiro pedido de impeachment, né? Hoje o conselheiro Paulo Roberto Bastos... É o Paulo Pedro do Core. Paulo Pedro do Core entrou com uma petição para pedir o impeachment do dirigente com base na reprovação das contas do ano passado, né? Que estavam bagunçadas, né? Isso. Então vamos lá, o terceiro pedido de impeachment protocolado aí. O Paulo Pedro, inclusive, é um membro do Core e eu já citei ele aqui, não sei se vocês vão lembrar, semana passada, que eu falei que eu até precisava me redimir, porque eu sempre falo aqui que não tem ninguém que presta ali no Parque São Jorge e tal. E o Paulo Pedro é nosso ouvinte. Ele me chamou e falou, pô, Lelê, também não é assim. Nós que somos novos ali na política do clube, a gente não pode ser generalizado pelos caras do passado. Eu tô só no meu segundo mandato. O Rosala também tá no segundo mandato. Eles são da mesma chapa, né? Que é a chapa 82. Que é a chapa que a gente tem, de certa forma, alguma esperança ainda que possa fazer alguma coisa realmente diferente. E tem os nomes novos ali, que são esses caras. Né? Então, o Paulo Pedro, Rosala, enfim. E é o Paulo Pedro que protocolou esse terceiro pedido de impeachment, baseado numa gestão temerária do Augusto, que é aquilo que a gente já falou, já destrinchou durante a semana aqui no Estádio 97, os motivos da reprovação das contas, né? Falta lá de detalhamento e tudo mais, que ele não entregou muita coisa. Mas ninguém perguntou a Maurício Borges se ele é a favor desse pedido de impeachment. Agora, aliás, eu vou já passar a bola pro Mano, eu já falei minha opinião aqui, Mano, durante a semana. E hoje também, os Gaviões da Fiel, né, emitiram um comunicado oficial que eles também já mudaram de opinião a respeito disso. Por quê? Agora ninguém mais vai cercar o Parque São Jorge. Que assim, pode impedir o homem, tá tudo certo. Porque no último processo de impeachment, muitos torcedores e os Gaviões também se manifestaram contra o impeachment porque era um negócio que a gente não tinha as coisas muito claro.
A gente não tinha, por exemplo, esse negócio da reprovação de contas. Aliás, o Augusto não tinha nem entregue, né, as contas. Então a gente não tinha nem como avaliar. Mas o próprio CORE falava que isso já era uma gestão temerária, porque ele já tinha perdido os prazos para entregar essas contas. E o Augusto estava sempre lá emitindo desculpas do porquê não entregou. Enfim. E esse processo de impeachment, do qual Mano, Gaviões, a maioria das pessoas foram contra, eu também, estava baseado muito em cima do caso da polícia lá, da ex-patrocinadora, né? Daquele dinheiro que, enfim, que apareceu ali, entre aspas, desviado, né? Com como é que se diz? Um mediador, enfim, lá do negócio. Um suspeito de algo ilícito. Isso aí. Era o intermediário que estava no negócio que acabou recebendo essa participação. E como não tinha a conclusão ainda, né? Não era assim, não estava avançadas as investigações a respeito desse caso, muita gente falava o quê? Pô, tem que esperar a conclusão. Porque vai que daí você pede o impeachment do cara, o cara sai e depois a conclusão não dá em nada, né? Então, assim, muita gente foi contra por conta disso. Vocês viram que tinha juba, tinha cheiro, tinha as garras. Desde o primeiro dia eu falei vocês queriam aqui. esperar ele dar uma dentada mesmo pra ver. É um leão. É porque assim, você precisa dar prova, Sombra. Mas assim, desde o primeiro dia... É o que eu tô dizendo, você queria sentir a dentada do leão. Desde o primeiro dia eu falei aqui, quando apareceu esse negócio aí do cara que intermediou e que a própria patrocinadora falou que esse cara não existia, eu falei, gente, tá cheirando mal. Me cheira mal. Só que a gente tem que esperar a prova, tem que esperar uma investigação. Porque até lá, tá me cheirando mal, mas eu não tenho como acusar, porque eu não tenho nada em mãos pra acusar. Então, mas, Lelê, é só uma pergunta com relação a isso. Por exemplo, a patrocinadora que falava que o intermediário não existia no contrato. Hoje as grandes empresas, e a gente parte do princípio que essa é uma grande empresa também, já que é uma bet, todas elas têm um negócio chamado compliance. E dentro do compliance, existe uma avaliação jurídica de um corpo que eu acredito que seja competente, tanto na parte da empresa quanto na parte do clube. Como é que você coloca uma empresa que não está participando dessa transação e isso passa pelo compliance? Essa é a grande questão. Porque é muito simples depois que o negócio estoura, Quintino, as pessoas falarem, eu não sou pai do filho feio. Mas cadê o compliance da empresa e o departamento jurídico que chamegaram esse contrato falando, tá todo mundo aqui kit? Porque essa empresa não caiu de paraquedas, ô Lelê. Pelas mudanças que aconteceram dentro do contrato, a alegação essa dada pela versão do Corinthians, até em defesa, para falar a respeito dessa situação, em nenhum momento foi acrescido uma empresa dentro do contrato. Desde a primeira versão do contrato até o término, que eu acho que tiveram 3 ou 4 mudanças dentro do contrato, as partes estipuladas ali era Corinthians, o intermediário e a Vai de Bet. Sim, mano, então, mas é que assim, o fato da empresa também ter aceitado e ter errado não isenta a diretoria do Corinthians, que foi quem fez a maracutaia pra ganhar dinheiro, entendeu? Não, mas, ô Lelê, a questão não é essa. O que o Sombra tá querendo questionar, ele falou, mas tinha garra, tinha juba, mas você esperou a dentada pra ver se era um leão? Sombra, a partir do momento que houve uma apuração, porque pra quem não tá lembrado o que aconteceu, existia lá uma transação envolvendo Corinthians, a Vai de Bet e tinha uma empresa que, teoricamente, foi a intermediária dessa transação. Essa empresa estava constituída dentro do contrato e receberia uma comissão. Aí não tem problema nenhum entre essas 3 partes. A grande questão aí é que essa empresa intermediária que está constituída dentro do contrato, ela fez um repasse dessa comissão que ela recebeu para uma empresa fantasma, uma empresa laranja. E aí que tá o grande X. Ô Sombra, essa empresa que recebeu essa comissão, ela não estava, essa que recebeu a laranja, ela não estava no contrato. A empresa que recebeu a comissão, ela tá dentro do contrato. E legalmente é a mesma coisa, Sombra. Se você paga um salário, você contrata uma pessoa, você paga o salário para essa pessoa. Se essa pessoa ela compra um fuzil, você até pode ser investigado dentro da apuração. Mas não quer dizer que você seja culpado e que você orientou essa pessoa a comprar um fuzil. Isso que a gente questionou naquele momento. Toda a razão. Vocês têm toda a razão. É isso que a gente questionou, mas é que tá. A partir do momento que houver, de fato, um crime e a justiça determinar, falar, tem alguém do Corinthians ligado a essa empresa fantasma, a gente vai meter o pau. Eu só acho injusto você chamar alguém de bandido sem você ter prova. A gente trabalha no meio de comunicação, a gente não pode ser responsável leviano e falar, olha, eu acho que, e eu vou falar que o cara é bandido. Vamos esperar a investigação. Agora, com relação ao que a Lelê perguntou da entrega de contas, 100% errado o Augusto Melo. 100% errado. Se você tem um prazo para entregar aí a sua documentação para mostrar as suas contas, você tem que entregar no prazo. E você tem que mostrar o porquê você gastou em tudo aquilo que foi gasto.
Nesse ponto, Lelê, não tem defesa pro Augusto. Qual que é o nome do conselheiro que você citou aí? É Paulo? Pedro Paulo. Pedro Paulo, um abraço pro Pedro Paulo, que é nosso ouvinte aí também. Mas, ô Pedro Paulo, o que eu questiono aqui é a hipocrisia do conselho. A hipocrisia do conselho, sabe por quê, Pedro Paulo? Porque em outras gestões, eu não vi esse conselho, tanto o CORE quanto o Conselho Deliberativo, ser tão atuante com relação a gestões temerárias. Ou vocês vão falar pra mim que a gestão do Duílio e a gestão do Andrés também não foram temerárias. A do último que eu citei aqui, por exemplo, o Duílio. O Duílio ele assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno fantasma chamado Towns. E essa empresa, ela deu um calote no Corinthians absurdo. Isso pra vocês não é gestão temerária? Inclusive, eu questionei o próprio Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, falando a respeito desse caso. E ele pegou e falou, mas eu não posso falar a respeito disso, porque eu não estava em 2023 no Corinthians, no cargo de presidente do Conselho. Eu falei, então, Tuma, mas quando foi feita a aprovação de contas da gestão do Duílio? Foi em março ou abril de 2024, e você já era o presidente do Conselho. Aí ele ficou sem resposta, sabe por quê? Porque é política, Lelê, é política. A aprovação de contas da gestão do Duílio, o último ano de 2023, que foi o último ano do Duílio no comando, foi aprovado em 2024, no qual ele já era o conselheiro, era presidente do Conselho Deliberativo. Então, nesse ponto, Lelê, por exemplo, o Augusto Melo ter chamado lá o Edgar Soares para ser o presidente o responsável pelo marketing do clube. Você acha que é porque ele gosta do Edgar Soares? Isso daí chama-se manobra política, Lelê. Sim. Porque esse cara deve ter votos dentro do clube que possivelmente devem votar agora contra o impeachment do Augusto. Sim. Então, é uma dança das cadeiras, Lelê, que para bom entendedor, pingo é letra. Eu não vou ficar fazendo meias palavras aqui pra, olha, não sei o quê. Irmão, pra mim, política de clube é só interesse. E eles têm interesse... Não faça essa acusação. Não faça essa acusação. Não pode. Isso aí chama-se constatação. Pra mim, esses caras, eles estão muito mais preocupados com as chapinhas que eles representam dentro do clube, ou com os chapões que tem dentro do Corinthians também, do que com o bem do próprio clube. Você e a dona Letícia apoiam esse sistema associativo. Não, então vocês não podem reclamar. Não apoio. Não, eu sou contra, já falei contra esse negócio de chapinha e chapão. Eu sou a favor 100% da mudança de estatuto do Corinthians, ô Sombra. Eu sou 100% favorável à mudança de estatuto. E muitas vezes aí, quando fala-se de mudança de estatuto, a gente tem que falar aqui de um conselho que possivelmente não vai aprovar. Sabe por que o conselho não vai aprovar? Porque esses caras vão perder poder lá dentro. Ou esses caras, numa dessas, se você... destrinchar, vamos colocar assim, se você separar, Lelê, por exemplo, a parte social do futebol, esses caras vão votar qual que é a marca de cloro que vão comprar na piscina. E aí perde-se o status. Não, mas depende, você pode fazer uma mudança de estatuto que não gere pra esses caras aí o poder absoluto. Esse modelo tá falido, teria que ser eles. Esse negócio tá defasado. Mas o estatuto você não compra um novo no supermercado, o estatuto são eles que fazem. Você tem que cobrar uma reforma política. E nesse caso aí do Augusto Melo, Lelê, dá a impressão que esses 2,5 bi de dívida do Corinthians foi feito na gestão do Augusto Melo. Aonde estão esses nobres conselheiros durante todos esses anos que o Corinthians foi afrontado de maneira absurda por dirigentes, vamos colocar assim, incapazes, que fizeram o clube estar rastejando hoje de forma ridícula, tentando acordos judiciais para não ter contas bloqueadas. Aonde estavam esses nobres conselheiros durante todos esses anos que o Corinthians teve as suas contas jogadas no lixo e a sua história também manchada com penhora de taça, sendo motivo de chacota por todo mundo aí na mídia? Aonde estavam esses conselheiros? Estavam rindo e comendo churrasco. Porque, desculpa, eu não me lembro, Lelê, de um pedido de impeachment do próprio Conselho Deliberativo, e aí não me venham falar, mas aquele mandato eu não tava. Se você não era, talvez, um conselheiro atuante, você já podia fazer parte de alguma chapa. E bater a palminha também, enquanto esses caras estavam fazendo o que fizeram com o clube. Não, então, assim, vamos lá. Falar que é tudo política. As contas do Andrés... Quando é meu favor, eu vou bater palminha pro meu amigo. Quando é contra a pessoa que tá lá e eu não gosto daquela pessoa, eu vou contra o cara. Então, pra mim, é tudo com chave. Então, vamos lá. Isso aí que você falou de onde estavam e tal. Esse é o modelo associativo. Eu concordo que são sempre os mesmos e que são esses caras que já estão ali faz tempo, inclusive afundando o clube cada vez mais. Mas eu também não acho que isso pode servir de desculpa pra gente ficar passando a mão agora na gestão do Augusto Melo, que tá repetindo os mesmos erros e afundando mais o clube. É que o Mano faz só a paquita do Augusto, é isso, né, Lelê? Não, inclusive... Eu quero que ele se dane também. Se tiver errado,
Também tem que ser punido, velho. Inclusive, o próprio Augusto Melo, o próprio senhor Augusto Melo era um dos que estavam nas outras gestões, inclusive afundando o clube também, porque ele foi da gestão Renovação e Transparência. Ele só mudou depois porque ele foi se candidatar para presidente. Mas ele, quando estava lá na base, como assessor da base, com carguinho e tudo mais, ele também era Renovação e Transparência. E vários ali da gestão dele também. Então não tem como a gente, meio que tentar defender. E vocês apoiaram o cara que fazia parte da gestão... Porque era o que tinha, Sombra. Como é que a gente vai... a gente ia apoiar quem? Era ele ou o André Negão? Não apoia ninguém. Se abstém, Não, mas você tem que votar em um Fala ou mal outro. de todos. Vou fazer o quê? Não, a gente falava também. Fala mal de todos. Tanto é que na eleição do Augusto, eu falei, gente, eu sou a favor do Augusto, mas eu não acho que o Augusto é bom, eu não acho que ele é a solução dos problemas. Ele é, entre aspas, o menos pior, porque o outro é o André Negão. É isso. Sempre falei isso aqui. Ninguém achou que Não, ninguém não. Vou falar, eu nunca achei que o Augusto seria um novo Messias. Mas, infelizmente, tem muito torcedor que achou e que ainda acha. Porque mas não dá pra exigir muito, né? Tem muito torcedor ainda defendendo. Enfim. E aí é isso, mano. Agora, assim, a questão é, a gente não tem mais tempo e nem dinheiro pra ficar errando. Pra ficar passando a mão na cabeça de dirigente. Né? Fiel, em meio a todo esse caos aí do Coringão, o Vasco demonstrou interesse em Félix Torres. Ô Vasco, faz de tudo aí, Corinthians. Libera esse equatoriano aí pro Vasco, porque eu não aguento mais Félix Torres fazendo cagada com a camisa do Corinthians. O Vasco sondou a situação do zagueiro do Coringão para uma possível transferência. O Timão disse que aceita negociar o equatoriano a partir de 32 milhões de reais, Fiel. Lembrando que o Timão investiu um belo valor para trazer o equatoriano, que por incrível que pareça é jogador de seleção, e o valor é considerado alto pela diretoria do Vasco e pode dificultar o negócio. E aí, na sua opinião, para ontem ou para hoje negociar Félix Torres, o Vasco aí é um dos primeiros clubes que demonstram interesse e o Corinthians não descarta negociar Félix Torres na próxima janela de meio do ano. Ele praticamente, depois de todas as lambanças com a camisa do Coringão, dificilmente, Fiel, vai voltar a vestir essa camisa de alguma maneira convincente. Muito menos como titular. Talvez entre ali como alguma reposição no momento de urgência, até porque o Corinthians tem carência de zagueiro. Mas depois de todas as lambanças, Félix Torres praticamente aí fechando suas portas com a camisa do Coringão. E o Timão aí que tá buscando um goleiro experiente no mercado para fazer sombra para Hugo Souza. O Coringão aí pretende se reforçar no gol na próxima janela de transferências. A coluna apurou que o clube paulista procura um goleiro experiente no mercado da bola. No caso, a coluna do UOL aqui. E a ideia é contar com um goleiro mais seguro que o Donelli, no caso, para substituir o Hugo Souza quando o goleiro não puder atuar. Seja por lesão, suspensão, até uma possível convocação para a seleção brasileira, algo que pode ser muito próximo de acontecer na carreira do nosso goleirão. E além disso, o goleiro experiente que serviria também para fazer sombra para Hugo Souza. Porque a diretoria do Timão entende que evita a acomodação aí do goleiro titular, caso que não ocorre no momento. Não quer dizer que ele está acomodado, mas é algo que é importante dentro de um clube de futebol, quando você tem outro jogador aí, seja goleiro ou jogador de linha ali fazendo sombra. Eu até estava assistindo ao canal lá do Podpah e o Marcelinho soltou a bomba de que Carlos Miguel queria conversar com a Fiel, se desculpar e até ver uma possível volta para o Coringão. Você aceitaria Carlos Miguel de volta ao Corinthians? Para mim, não. Independente da qualidade do goleiro, foi um traíra total e eu não gostaria de nunca mais ver esse goleiro vestindo a camisa do Coringão. Que ele continue no timinho de meio de tabela lá da Liga Inglesa. E agora a gente procura um outro goleiro para substituir Donelli, que já mostrou que apesar de não ter influenciado tantos nas derrotas do Coringão quando ele esteve em campo, também não mostrou toda essa segurança para vestir uma camisa pesada como a do Coringão. E Félix Torres aí que pode ser negociado
uma boa notícia em meio a todo esse caos. Se você gostou do vídeo aí, fiel, fortalece com o like de sempre, se inscreva no canal para não perder nada do Coringão. Aqui é Corinthians de verdade, diferente de alguns canais aí que usa do nome do Coringão para simplesmente ganhar visualização. A gente traz tudo aqui de corintiano para corintianos, então se inscreva, deixe seu like. Meu nome é Lu, até o próximo vídeo, valeu!